O Salmo 24, Salmo de Davi, nos diz: ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Este salmo era cantado quando a arca do concerto adentrava a cidade de Jerusalém. O povo, juntamente com Davi, o rei Davi, cantava este salmo quando a multidão em procissão subia a montanha, que Jerusalém fica no Monte Sião. E assim, à medida que o povo caminhava em direção à cidade de Jerusalém, o povo cantava esses versos tão significativos, aonde nos falam da adoração do Rei da Glória. E quando estava próximo da cidade de Jerusalém, os versos 7 a 10, a caravana parava nas portas da cidade e falava esses versos tão bonitos como: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E assim, essa adoração era muito efusiva que o povo de Israel prestava ao Senhor. O que nós podemos aprender com essa prática tão importante, da qual poucos prestam uma adoração a Deus? Nós nascemos para adorar a Deus. Adoração, palavra no grego, significa aposkinel, que é ajoelhar-se, prostrar-se em homenagem, reconhecer as excelências de Deus, prestar-lhe preito de honra, submeter-se como servo. Então, é uma atitude em que nós devemos adorar a Deus exclusivamente. A palavra de Deus nos diz, no livro de Êxodo, capítulo 20, no verso 4 a 6, a recomendação que foi dada para Moisés: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra,
nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos, de maneiras que somente a Deus podemos adorar. Quando o Senhor Jesus, depois do seu batismo, quando ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele foi tentado por Satanás, e ali, numa das tentações que Satanás fez para com o Senhor Jesus Cristo, foi quando o diabo o levou a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O verbo, novamente no original grego, é proskrineo. Então, o Senhor Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Como tem sido a sua adoração, prezado ouvinte? Você tem esse prazer de estar na casa de Deus, de poder, juntamente com outros irmãos, adorar a Deus? Muitos hoje falam: eu posso adorar a Deus na minha casa. Não comparecem à casa do Senhor. Não estão coletivamente prestando esta adoração a Deus. E isso não está biblicamente correto. Nós precisamos ter essa disposição, esse sentido exclusivo na nossa vida de buscar a adoração a Deus, de lhe prestar um culto que só a Ele é devido. E neste Salmo 24, nós vemos aqui o salmista dizer: somente ao Rei da Glória, o Senhor da terra. A Bíblia, esse verso primeiro diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ele é o supremo juiz da humanidade. No verso 5 diz: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Ele é soberano no universo. Todas as coisas estão sobre o seu braço forte. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Como tem sido a sua adoração? A Bíblia nos fala, logo no início, de 2 personagens. Um personagem chamado Caim e outro personagem chamado Abel. E esses 2 irmãos foram prestar adoração a Deus. Mas Deus atendeu à adoração de Abel e a sua oferta, mas não atentou para a de Caim. Então isso é uma lição para nós quando buscamos adorar a Deus. Como tem sido o nosso coração? Como nos apresentamos diante de Deus? Será que o nosso coração está cheio de fé? Ou é apenas um coração religioso que cumpre uma formalidade diante de Deus?
palavra de Deus nos diz em Gênesis 4, verso 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e em consequência, diz o texto, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E, de vez de ele consertar numa próxima adoração a sua oferta, a sua disposição para agradar a Deus, a Bíblia fala que irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Duas ofertas, uma agradável, outra desagradável. Então, as condições para nós adorarmos a Deus são que tenhamos limpos as nossas mãos, que os nossos corações sejam puros diante do Senhor, não sermos vaidosos, não jurarmos dolosamente. E assim, esses requisitos são muito importantes para que possamos adorar a Deus. Por que adoramos a Deus? Por que essa necessidade que devemos ter de adorar a Deus? Ele é dono de tudo. O Senhor, Ele fundou o mundo, fundou as nações, fundou os povos, como diz no Salmo 24. O Senhor é o Rei da glória, Rei de majestade. Deus é providente, Ele dá a chuva, Ele dá o sol para todos. É um Pai de amor. Deus é Criador e sustentador de todas as coisas. E o Senhor Jesus, que é o intérprete de Deus, quando Ele veio aqui na terra, Ele teve um diálogo com a mulher samaritana, e ali Ele pôde dizer palavras que são profundas neste assunto, nesse tema que estamos tratando nesta manhã, que é a adoração. E Ele disse para a mulher, em João capítulo 4, verso 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E aí Ele faz uma definição da pessoa, da personalidade de Deus. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, esta é a verdadeira adoração. Nessa ocasião existia uma contenda entre os judeus e samaritanos sobre o lugar da adoração. Se era em Jerusalém, ou se era no outro monte, Gerizim. Estavam disputando o lugar, mas o Senhor, Ele definiu a verdadeira adoração. Em espírito, Ele falou, significa de coração a coração, independente do lugar, independente do tempo estabelecido, de rituais, de formalismo, de exterioridade, de nacionalidade, de idade, de religião. E, em verdade, o Senhor disse também, significa com amor, com honestidade, com sinceridade, com plenitude da alma, com realidade e com intensidade. Onde adoramos a Deus,
isso também é algo que nos preocupa. Podemos adorar a Deus no lar, na nossa casa, na intimidade do nosso lar. Podemos adorar no trabalho. Podemos adorar principalmente na igreja do Senhor, participando dos seus cultos. E que forma podemos adorar a Deus? Como adoramos a Deus? Com as orações, com os louvores, com a obediência à sua palavra, com os salmos, com os nossos trabalhos que podemos fazer para o crescimento do reino de Deus, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, nós podemos adorar a Deus. Quando adoramos a Deus, em todo o tempo, nós podemos adorar a Deus. O profeta Isaías, quando morreu o rei Uzias, ele teve uma visão. E ali ele relata essa visão no capítulo 6 do seu livro, em que ele viu aqueles serafins. No verso 2 e 3, ele viu em todo o tempo os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Adoremos ao Senhor. De que maneira? Com reverência, como encontramos aqui nesses serafins. Eles cobriam o rosto com humildade, eles cobriam os seus pés, com serviço eles voavam. E dessa maneira, a palavra de Deus nos diz no Apocalipse, no final de todas as coisas, como os 24 anciãos, no Apocalipse capítulo 4, verso 10 diz: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Prostremo-nos diante do trono do Senhor e o adoremos de todo o coração, com serviço e louvor. Que Deus possa fazer de você um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. Oremos. Senhor, agradecemos pelo exemplo do rei Davi, um verdadeiro adorador, que possamos fazer o mesmo, estar sempre prestando adoração, culto ao Senhor. É o nosso desejo, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, amém.